nós fomos ensinados aqui sobre a ida de 4 jovens para a Babilônia, principal potência daquela época, um reino não apenas de grande capacidade bélica, mas também um celeiro cultural da época, capital literária da Mesopotâmia, e que levou esses jovens para a Babilônia justamente para treiná-los, para criá-los, a fim de que eles tivessem uma doutrinação babilônica e pudessem servir no futuro a Babilônia, ou no Palácio Real, ou nos templos babilônicos. Entre esses jovens israelitas que foram para lá, se encontravam 4 que são as principais personagens deste livro até o capítulo 6, até o capítulo 7, que são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E nós vimos semana passada que a primeira providência da Babilônia, antes mesmo de começar a doutrinação babilônica, foi mudar a identidade desses jovens. Aqueles nomes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam relacionados com o Deus de Israel. Os nomes agora foram mudados. Agora eles se relacionam com os deuses da Babilônia. Se Daniel diz, Deus é o meu juiz, ou o meu socorro, o meu ajudador, o novo nome dele, Beltesazar, significa Bel é o meu juiz, ou o meu ajudador, e o mesmo aconteceu com o nome dos 3 amigos de Daniel, que passaram a ser chamados, como até hoje nós conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Cada um desses nomes se refere a uma característica, ou melhor dizendo, cada um desses nomes é uma homenagem a um deus babilônico. E aqui nós vimos que não apenas a Babilônia daquela época, mas o nosso sistema, a maneira como nós vivemos hoje, dá muito valor à nossa identidade. Nós damos muito valor à nossa identidade. E não são poucas as vezes que nós até preferimos perder a identidade que temos em Cristo para sermos reconhecidos pela identidade que o mundo nos dá. Muitas vezes o que faz a nossa identidade é a profissão que temos, ou a condição cultural, ou os relacionamentos, se somos amados, se não somos, somos casados, se não somos, e baseamos nos princípios do mundo a nossa identidade. Quando a Bíblia nos ensina que a nossa identidade, ela deriva de Deus, porque Deus é, então eu sou. E o principal nisso tudo é, porque Deus é misericordioso, eu sou salvo dos meus pecados. Essa é de fato a única identidade que importa, a única que não pode ser alterada, a única que não nos podem roubar, a nossa identidade em Jesus Cristo. Hoje, a partir do versículo 18, nós vamos falar sobre as contaminações na Babilônia, e no versículo 17, nós vamos falar sobre a inteligência de Daniel. Como irei gastar mais tempo aqui no versículo 17 em diante, para as crianças anotarem aí no boletim delas, o tema do nosso sermão, o título dele é A Inteligência de Daniel e a Mente de Cristo. Anotaram? A inteligência de Daniel e a mente de Cristo. Mas a nossa jornada hoje começa aqui no versículo 8, que diz: depois de todo esse processo de ser levado para a Babilônia, de ter tido o nome mudado, continua a história dizendo o seguinte: Daniel, contudo, apesar disso tudo que nós já estudamos aqui,
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, nós lemos aqui que Nabucodonosor, lá no versículo 3, ordenou a um oficial do seu reino, chamado Aspenaz, que pegassem esses jovens, os melhores de Israel, e desse um tratamento especial para eles. Esse tratamento envolvia o que eles iriam comer. Eles não iriam comer qualquer coisa, mas eles teriam o grande privilégio, a honra, de se alimentar da despensa do rei. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque quando um rei desejava, na cultura bíblica, nos tempos bíblicos, quando um rei queria honrar alguém ou mostrar que essa pessoa tinha grande apreço, o que esse rei fazia? Ele não permitia que esta pessoa gastasse com a sua própria manutenção. Ele tirava da sua despensa e alimentava essa pessoa com a sua despensa, a sua própria despensa. Sentar-se à mesa do rei, não era o caso aqui, mas uma honra ainda maior, era comer na mesma mesa que o rei comia. Então, ter acesso à despensa do rei é um sinal de honra. Por exemplo, quando Davi, por amizade a Jonatas, pega o seu filho Mefibosete, o filho de Jonatas, e poupa a vida dele, dá uma terra em Israel, e diz que ele vai ser sustentado pela despensa do rei, ele está mostrando amor, está mostrando honra àquele. Quando você lê sobre Salomão, você vai ver o que era um almoço no Palácio Real. Quanto gado era morto, quanta comida era feita, porque havia muita gente sendo alimentada pela despensa do rei. Então, esses homens aqui, esses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são chamados para se alimentar da despensa do rei. É um símbolo de honra e de fidalguia, de um desejo de agradar. O que Daniel faz? Daniel está no melhor lugar do mundo, acessando a melhor cultura do mundo, com os melhores recursos do mundo à sua disposição, e ainda tem a mesa do rei, a despensa do rei à sua disposição. E Daniel simplesmente diz: eu não quero me contaminar com isso, eu não vou comer dessa comida, eu não vou beber deste vinho. Isso aqui é bem interessante, não é? A gente não sabe exatamente o que tipo de contaminação essa comida traria para eles, porque talvez fosse a forma de preparar, talvez fossem os itens mesmo, né? Talvez carne de porco, algum animal, outro animal impuro, nós não sabemos exatamente. Tem a questão do vinho aqui, a Bíblia não nos diz se eles tinham voto de Nazireu, que os impedia de consumir qualquer fruto da videira, mas o fato é que, firmemente em seu coração, Daniel resolveu se abster de tudo aquilo que o rei lhe oferecia, de tudo aquilo que a Babilônia lhe oferecia. Ele se mantém puro ali na Babilônia. É importante saber, irmãos, que não havia apenas 4 jovens israelitas ali. Havia muitos jovens israelitas. Dentre eles, nós lemos anteriormente, estavam esses 4. Alguma coisa não tocou o coração desses homens, porque todos os outros não tiveram nenhuma dificuldade de aceitar, de comer da mesa do rei. Esses homens em especial, esses jovens, eles resolveram não se contaminar. O que a Bíblia nos diz aqui é que eles se abstiveram disso porque não queriam se contaminar. Eu estou falando eles porque, seguindo a passagem que nós estamos lendo, vamos ver que os 4 estavam de acordo com isso. Então, o versículo 9 diz o seguinte: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel,
e tivesse simpatia por ele. Eu queria que você guardasse essa expressão, Deus fez, não é? Deus fez. Guarde por enquanto. Com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. E aqui, antes que se levante alguém com a doutrina de que a Bíblia ordena que sejamos veganos, isso foi uma resolução destes homens. Nós sabemos que na lei que diz respeito a alimento, a lei sanitária de Israel, não se proíbe comer carne. Não se pode comer todo tipo de carne, nem de qualquer forma. Não há nenhuma lei em Israel que obrigue as pessoas a só comerem vegetais e só beberem água. O que se acredita é que o tipo de carne que se servia ali era uma carne que os tornava impuros e que, por algum motivo, eles não queriam beber o vinho. Então, o que lhes restava comer era vegetais. Nós sabemos, irmãos, que uma dieta reduzida a só um elemento não faz bem. Essa não é uma dieta saudável. Uma dieta correta, ela tem que contemplar as várias categorias de alimento que existem: proteína, carboidrato, todas essas coisas que nós sabemos, açúcares, gordura e tal. Tudo moderadamente. Eu acho que é por isso que vegano não tem uma aparência tão saudável às vezes. E nem quem come muita carne também, né? Mas é por isso que eu falei, Deus fez. Havia um propósito de Deus em tudo isso, não é? E o que nós estamos observando aqui é o propósito de Deus, não apenas para a vida desses homens, mas para aquela nação, Babilônia, e para o seu povo, Israel, pela instrumentalidade desses jovens. E o importante aqui a ser observado é que, ainda que longe da terra deles, ainda que longe dos costumes deles, ainda que longe da lei deles, ainda que longe dos pais deles, estes homens, estes jovens, estavam em uma cultura extremamente atraente. Mesmo assim, eles firmaram o pé, não traíram nem as suas consciências, nem os valores do Senhor. Eles não se contaminaram com a Babilônia. E aqui é importante observar que a Bíblia diz que eles fizeram isso a partir de uma decisão firme feita no coração. A Bíblia nos ensina que as transformações efetivas, as transformações profundas, as transformações duradouras, elas não são meras decisões que tomamos em tempos apaixonados. São decisões que partem do coração. Daniel decidiu firmemente não se tornar impuro. Essa decisão foi feita no seu coração. Ele decidiu resolutamente não se contaminar com as finas iguarias do rei, esta comida especial.
Então, aqui nós já sabemos, irmãos, que a aplicação é muito simples. Nós vivemos nesse mundo babilônico, nesse sistema que é a Babilônia, de uma civilização montada em valores contrários a Deus, que o tempo todo tenta nos seduzir, que o tempo todo tenta fazer com que nos contaminemos com ela. E o que nos cabe fazer? Não nos contaminarmos, nos mantermos puros na Babilônia. Agora, aqui há um problema. Aí na anotação das crianças eu fiz uma pergunta que elas vão responder depois. Como é que nós fazemos para não nos contaminarmos na Babilônia? E essa pergunta ela é bem interessante porque ela parte de um princípio. A Babilônia já nos contaminou. Nós não saímos, diferentemente de Daniel e seus amigos, que saíram de uma situação litúrgica, cultica, de pureza, como nós sabemos, se cumpria a lei em seus requisitos e assim se estava puro. Mas nós não, nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus Cristo que uma vez que essas leis cerimoniais de Israel caíram, o nosso coração se revela. Ou seja, Jesus Cristo começou a nos ensinar que as coisas de fora não nos contaminam. O que nos contamina é o nosso coração. Não é assim que ele ensina quando ele reinterpreta a lei e fala que, olha, não é a comida, o prato que você come que vai lhe contaminar, porque adultério, assassinato, roubo, estas coisas estão no coração do homem. A Babilônia é simplesmente o sistema que Satanás usa para ativar as cobiças do nosso coração. As contaminações estão lá. E aí eu podia fazer uma lista de coisas das quais nós deveríamos nos abster para não nos contaminarmos. Podia falar de ter uma vida sexualmente pura, de não beber, não fumar, comer moderadamente, não frequentar tais e tais lugares. Mas, infelizmente, irmãos, para nós, não é isso que nos impedirá da contaminação. A nossa contaminação é porque no nosso coração está a Babilônia. Nós não apenas estamos na Babilônia, mas a Babilônia também está em nós. O nosso coração deseja algo como a Babilônia. E é por isso que, estando na Babilônia e com esses desejos, muitas vezes nós nos contaminamos com a Babilônia. Acessamos as coisas que na Babilônia satisfazem o nosso coração. Então, como não nos contaminarmos, uma vez que o nosso coração já está contaminado? Logicamente, irmãos, que é nesse ponto que Jesus nos salva e nos purifica. Para nós andarmos na Babilônia, sem nos contaminarmos com a Babilônia, nós, em primeiro lugar, precisamos de Jesus. Nós, em primeiro lugar, precisamos do perdão dos pecados, desse sangue que nos purifica de todo o mal, do Espírito de Cristo que restringe os desejos babilônicos do nosso próprio coração e que residem lá. Nós precisamos não simplesmente tomar decisões a respeito de coisas que vamos ou não vamos fazer. É importante que façamos isso, mas isso é secundário. A primeira decisão a ser tomada de forma profunda, resoluta, firmemente tomada, é uma decisão por seguir a Cristo. É uma decisão por, ainda que vivendo no reino babilônico, estar debaixo da soberania do único verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque os que estão em Cristo são lavados das suas contaminações.
são lavados por dentro, são purificados. E esses que estão em Cristo não apenas estão purificados, mas em Cristo continuam a ser santificados e lavados a cada dia, ainda que caminhando na Babilônia. O pastor Frank usava uma ilustração a respeito dessa vida cristã no mundo, e ele usava aquelas aves, que eu não sei se hoje ainda se pode ver, mas hoje ali onde é a Praia Formosa, havia umas aves branquinhas, não é? Que andavam no mangue. E mesmo elas andando no mangue, se alimentando do mangue, as suas penas estavam sempre brancas. As suas pernas longas impediam que a sua plumagem se sujasse com o mangue. Elas sujavam apenas os pés. Elas caminhavam no mangue, mas o mangue não estava nelas, não estava marcando essas aves. A vida cristã nesse mundo é justamente isso, é caminhar com Cristo. Enquanto caminhamos com Cristo, nós estamos no mundo, nos alimentamos dele, interagimos com ele, mas sujamos, se não os nossos pés. E à medida que diariamente, em nossa vida devocional, trazemos a confissão, o mesmo Cristo que anda conosco, lava os nossos pés e nos purifica de todo o pecado, nos garante o perdão. Como é que Jesus, então, nos ajuda com as nossas contaminações? Como Ele nos ajuda a não nos contaminarmos com a Babilônia? Ele é esse sacrifício que nos purifica. É o Espírito dele que nos sustenta. Por isso, o coração deve estar em Cristo, para não se contaminar com a Babilônia. Fora disso, irmãos, nós vamos fazer um esforço que não servirá de nada. O máximo que nós conseguiremos fazer é nos tornarmos hipócritas. Fingimos que não amamos a Babilônia, enquanto estamos nos alimentando da mesa do rei. Vamos agora para, mais uma vez, olhar para o Deus fez. E o que Deus fez com estes homens na fidelidade que eles demonstraram em se manter fiéis ao Senhor? Deus os fez prosperar na Babilônia. Uma lição que nós tiramos aqui é que nós deveríamos, no mínimo, testar os métodos de Deus. Vou repetir, nós crentes, deveríamos, no mínimo, testar os métodos de Deus. O assistente de Aspenaz, que estava encarregado de criar mesmo, Daniel e seus amigos, ele demonstra um grande medo. Deus moveu o coração dele, mas ele se volta para Daniel e fala: Daniel, eu estou com medo. O assistente, o babilônico assistente de Aspenaz: o meu medo é que o rei designou a comida que eu tenho que dar para vocês, e eu tenho medo que, se eu não der essa comida, vocês não engordem, não fiquem fortes, não aparentem estar saudáveis. Então o rei vai demandar isso de mim, ele vai me matar, se ele encontrar vocês pior do que os outros. Daniel, por outro lado, está muito seguro de que o Senhor irá providenciar o bem-estar deles, na fidelidade deles. Então, o que ele faz? Façamos um teste, então. Vamos testar por 10 dias o que vai acontecer. E se no final de 10 dias, a conclusão que você tiver ao nos ver, faça o que você achar melhor. Daniel estava certo de que tudo iria dar certo. Irmãos, o que nós encontramos aqui é essa ansiedade babilônica em nosso coração. A ansiedade parecida com a do assistente de Aspenaz. Que ansiedade é essa? Será que viver dessa forma, da forma como Deus prescreve, neste mundo, vai dar certo? Será que eu seguir a Bíblia, os padrões de Deus, como única regra de fé e prática, se eu aplicá-la à minha vida, em todas as questões,
desde das coisas mais simples às mais difíceis. Será que se eu viver segundo a Bíblia, se eu negar-me a mim mesmo, se eu colocar o reino em primeiro lugar, se eu viver o discipulado e discipulando pessoas, será que se os padrões bíblicos forem aplicados fielmente na minha vida, eu conseguirei viver nesse mundo? Será que a minha vida vai dar certo? Será que se eu transmitir os valores do reino e fizer com que os meus filhos os cumpram em sua vida, será que eles vão conseguir ter sucesso nesse mundo? Será que eles serão tão fortes como os da Babilônia? Será que eles serão tão inteligentes como os da Babilônia? Será que eles serão tão saudáveis como os da Babilônia? Nós temos ansiedade. Essa ansiedade não é do cristão, não é do novo homem. O novo homem sabe exatamente o que tem que fazer. Mas o velho homem, com a sua incredulidade, com a sua ansiedade, com o seu apego ao mundo, ele está sempre questionando: será que viver dessa forma vai dar certo? E como na maioria das vezes nós duvidamos, são poucas as vezes que nós tomamos a atitude de Daniel de não nos contaminarmos, de fazermos do jeito de Deus. Então deixamos a nossa vida ser guiada pelos padrões babilônicos, porque achamos que assim tudo vai dar certo. Será, irmãos, que nós não seríamos um povo mais forte, mais inteligente, mais saudável? Eu estou falando de coisas práticas mesmo. Imagine você, se você reconsiderar biblicamente a sua forma de se alimentar. Imagine se você reconsiderar biblicamente a sua forma de conduzir a sua saúde, o tipo de remédio que você toma, o tipo de médico que você vai buscar consulta, o tipo de medicina que você vai trazer para a sua vida e sua família. Imagine se você revisar biblicamente os seus planos estudantis, acadêmicos e profissionais. Se você revisar biblicamente os seus valores, os seus apegos, as suas paixões. Se você revisar biblicamente a forma como você se relaciona com as pessoas, e resolver fazer todas essas coisas ao modo do princípio bíblico, e não apenas daquilo que lhe parece certo fazer, ou o que todo mundo faz, será que nós não seríamos um povo mais saudável? Será que nós não seríamos um povo mais inteligente? Será que não seríamos um povo que se destacaria acima dos demais? Nós não testamos isso, né? Nós temos tanto medo de ficar para trás, que nós simplesmente pegamos todas as ferramentas, e muitas vezes sem discernir, que a Babilônia nos oferece. Essa ansiedade do auxiliar de Aspenaz, ela nos tenta a abandonar a fidelidade a Deus. Será que vai dar certo? Eu tenho medo que no final eu acabe morto, eu acabe falido, eu acabe sendo um João ninguém. É por isso que o versículo 17 nos dá uma lição muito interessante, as coisas que acontecem depois do versículo 17. O versículo 17 fala de conhecimento, sabedoria e inteligência. Todas essas coisas associadas à piedade. Conhecimento, inteligência, sabedoria associada à piedade. Então veja o que diz aqui. Depois de testar a alimentação e ver que tudo deu certo, eles eram muito mais bonitos, mais fortes, mais robustos, mais saudáveis do que os outros que comeram a comida especial do rei. Agora tem uma outra coisa que eles têm de melhor do que os outros. Versículo 17. A esses quatro jovens, agora você tem que guardar isso aqui: Deus deu. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar
todo tipo de visões e sonhos. O que Deus deu a Daniel e aos seus amigos? Sabedoria, conhecimento e inteligência. Ou conhecimento, inteligência e sabedoria. Essa tríade está presente em Provérbios o tempo todo. Adquira conhecimento, adquira inteligência, adquira sabedoria. Deus deu para estes jovens estas coisas: sabedoria, inteligência para conhecerem, ou sabedoria, inteligência e conhecimento em toda a cultura e ciência. Lembra? Nabucodonosor mandou buscar os mais inteligentes para fazê-los mais inteligentes ainda, agora treinados na Babilônia, e nem foi os estudos em Israel, nem foi o estudo na Babilônia que de fato os tornou inteligentes, mas foi a dádiva de Deus que os fez inteligentes. Deus deu a estes homens conhecimento, inteligência e sabedoria. E aí continua o texto dizendo que Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Um dom muito especial que foi dado a Daniel. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou, observe bem isso, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei, diretamente o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Não era só daquele grupo de jovens, não, mas de todo o reino. Estes homens eram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, mais conhecedores que qualquer outro. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Por que esse texto é importante? Nós estamos falando de jovens piedosos em uma sociedade ímpia, e estes jovens, ainda piedosos, eles são destaques de uma sociedade ímpia no que diz respeito à inteligência deles, à sabedoria que eles têm, ao conhecimento que eles adquiriram. Essas 3 palavras, elas têm um significado bastante profundo. Por exemplo, a palavra inteligência, para eu não ficar aqui usando o hebraico mais do que necessário. Essa palavra inteligência que aparece aqui, ela se relaciona com o conhecimento de um assunto, não um conhecimento superficial, mas ela exige um processo de pensar muito complexo. É o domínio completo de um assunto, é o discernimento daquilo que se conhece, é o descobrir como funciona, é entender as minúcias de cada matéria, de cada assunto estudado, é dominar completamente isso. O resultado é um bom tratamento do assunto. Quando se perguntava alguma coisa, como Nabucodonosor fez a Daniel, ele não respondia superficialmente, ele mostrava de forma profunda o seu domínio sobre aquele assunto, sem deixar dúvidas e com a capacidade de transmitir esse conhecimento. É isso que quer dizer inteligência aqui, de forma não apenas teórica, mas de forma prática também. O resultado final dessa palavra de inteligência é justamente ser bem-sucedido, êxito, ser bem-sucedido. Esses jovens, por causa da inteligência que Deus deu a eles, por causa do domínio
da ciência e da literatura e da cultura da época que eles tinham, eles foram bem-sucedidos na Babilônia. Inteligência sobre os assuntos, sobre a ciência, é um dom de Deus. Veja, a expressão que eu pedi para você guardar: Deus deu a eles estas coisas. Eu vou ilustrar isso aqui com a vida de Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais inteligente da face da terra. Antes dele não houve, no tempo dele também não, e depois dele, diz a Bíblia, não haveria. Portanto, crendo na palavra do Senhor, vamos falar do homem de maior inteligência da face da terra, incomparavelmente inteligente, como nenhum outro. Salomão não era apenas sábio naquele sentido que nós usamos, que se refere ao temor do Senhor. Ele era sábio no que diz respeito a conhecimento e inteligência. Não houve um homem como ele na face da terra. Ele não era apenas rico financeiramente, mas ele era rico em inteligência. Abra sua Bíblia aí, em 1 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 29. Essa passagem, como você está vendo aí na edição da Bíblia, o negrito, fala a sabedoria de Salomão. E aqui vai se descrever o quanto Salomão era inteligente. 4, 29 até o 34 diz assim: Deus deu, veja de novo aí, você devia até grifar isso aí, jovens, vocês deviam grifar isso aí, vocês que estão estudando, vocês que estão se preparando para concurso, que estão se preparando para Enem, marque isso aí. Veja de onde vem a inteligência. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento. A palavra inteligência que nós acabamos de ver é essa aqui, discernimento. Esse pensamento perspicaz para deduzir as coisas. Discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Provavelmente as duas referências de conhecimento que havia no mundo de então. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Que tipo de inteligência era a de Salomão? Nós vamos ver aqui que de vários tipos. Ele compôs 3.000 provérbios e seus cânticos chegaram a 1.005. Então nós temos alguns só na Bíblia, né? Que são os provérbios e cantares. Ele tinha uma inteligência artística, ele era um poeta reconhecido. Ele compôs, 33, descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Ele descreveu a botânica da sua época que estava ali acessível. Também diz aqui que também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Quem trata com isso é o quê? Biólogo, né? Hoje é tão especialista que não é só o biólogo, tem o zoo lá, alguma coisa, zoologia, né? Ele é um botânico, é um zoologista, é assim que fala? Eu não sou tão inteligente como ele, né? Então, um biólogo aqui, de forma geral.
homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. As pessoas vinham buscar conhecimento com Salomão. E não é o tipo de sabedoria do chinesinho sentado falando provérbios. Não é isso. Não é esse tipo de inteligência que muitas vezes nós crentes achamos que é o que nós temos que ter. Esse homem sabia sobre tudo, porque Deus lhe deu inteligência, porque Deus lhe deu a capacidade de discernir sobre isso. Ele podia falar de plantas, ele podia falar de animais. Voltando ao CONI, né, da academia, jornalista, Academia Brasileira de Letras, jornalista. Uma vez sendo entrevistado, começaram a fazer perguntas para ele, e ele falou: eu não sei responder essas perguntas. A época dos enciclopedistas acabou, eu sou um especialista. Eu respondo perguntas a respeito da minha especialidade. Outra especialidade, pergunte a outro. Salomão é um enciclopedista. Ele sabe, só que a enciclopédia é superficial, ela trata superficialmente cada verbete. Salomão fala de tudo com profundidade. Ele é um homem inteligente da forma como nós conhecemos. Quem deu a inteligência a ele? Deus. Deus deu a Salomão inteligência. Isso é importante sabermos, irmãos, porque isso ilustra muito bem algumas coisas que nós entendemos errado. Então, deixa eu terminar isso aqui para fazer algumas aplicações. Segundo a Bíblia, Salomão foi o homem mais inteligente da sua época e possivelmente, na verdade, certamente o mais inteligente de toda a história. Ele foi um pesquisador dedicado. Quando você abre Eclesiastes, logo no primeiro capítulo, ele fala que se dedicou a pesquisar o mundo, aquilo que está debaixo do sol. Se na época ele dominasse a engenharia que permite ver os astros, ele também tinha falado sobre isso. Mas ele fala que daquilo que está debaixo do sol, ele se dedicou a pesquisar. E o fez muito bem, como está descrito aqui. Diz que a rainha de Sabá veio, falar com Salomão, e ela não encontrou nenhuma pergunta que ele encontrou dificuldade para responder. Respondeu tudo na lata, muito prontamente. O domínio que ele tinha do conhecimento. Mas ele foi um pesquisador. Deus lhe deu inteligência, mas ele foi um pesquisador. Ele se dedicou a estudar. Então, ele foi um pesquisador dedicado do mundo. Contudo, toda a sua inteligência, a pesquisa nos dá conhecimento. Saber o que se faz com esse conhecimento, discernir aquilo que se descobre, é outra coisa, requer inteligência. A inteligência para isso, a habilidade de discernir o conhecimento, foi lhe dada por Deus. A inteligência de Salomão é fruto, agora eu quero que você grave isso e anote até, principalmente você jovem, que está vivendo o mundo acadêmico, se preparando para Enem, você que está fazendo concurso, observe isso. A inteligência de Salomão é fruto de piedade e não apenas do seu labor. Vamos abrir a Bíblia, voltando aí para 1 Reis, no capítulo 3 agora. Antes de ser um pesquisador, antes de se dedicar a pesquisar o que acontece embaixo do sol, o capítulo 3 de Salomão nos diz o seguinte: Salomão aliou-se ao faraó, foi rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Observou isso aqui? Salomão, o que ele fazia? Amava o Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava, veja, não era um amor de boca para fora, ele amava o Senhor, o que demonstrava andando. Esse andando aqui significa o quê? Viver.
andando, vivendo, de acordo com os decretos do seu pai Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ele fazia isso a Deus, não a ídolos. Essa época que Salomão está, de fato, fiel ao Senhor, porque não havia o templo. Então, ele construía altares e sacrificava ao Senhor. O rei Salomão foi a Gibeon. Isso aqui é todo o contexto para não dizer o que vai acontecer. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. O que Salomão estava fazendo? A sua devocional como rei. Foi ao lugar sagrado, levantou o seu sacrifício, foi buscar o Senhor. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bom para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Parece que Salomão não se acha muito inteligente aqui. Eu não sei o que fazer. Na revista atualizada fala: eu não passo de uma criança. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo, este grande povo? O pedido de Salomão, diz a palavra de Deus, que Salomão fez, agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, inteligente, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. De onde é que vem a inteligência de Salomão? De Deus. Como Salomão adquiriu? Pedindo ao Senhor. Antes de sair pesquisando o mundo, antes de sair lendo O Príncipe, A Arte da Guerra, qualquer coisa de gestão, de governo, de ideologia, para ser o rei de uma grande nação, antes de se cercar de economistas, ministros e tudo mais, Salomão foi sacrificar ao Senhor. E quando teve a oportunidade, ele pediu: Senhor, me dê inteligência para ser um bom governante. E como Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos, a inteligência que Deus deu a Salomão foi muito maior do que aquela suficiente para governar Israel. Salomão se tornou um scholar, como os americanos dizem, um estudioso de tudo, que sabia sobre tudo, um homem inteligente e um homem próspero, um homem de sucesso, porque Deus lhe deu inteligência. A partir disso, estabelecido o que a palavra de Deus nos diz, vamos fazer algumas aplicações que são pertinentes a todos nós. Voltando a você, que está se preparando para concurso, está se preparando para vestibular. Eu tenho dificuldade de falar Enem, eu sou da época do vestibular, então você já entendeu o que eu estou falando. Então, você que está se preparando para vestibular e que está aí se matando para estudar, as crianças, não é? Eu fico muitas vezes tristes, porque as escolas pegam as nossas criancinhas assim e começam a incutir na cabeça delas essa necessidade de passar em vestibular.
É terrível isso. Como se o não passar no vestibular, o não entrar na faculdade, fosse o fim de uma vida. Essa questão da identidade mesmo. Principalmente em nosso país, onde o título é tão importante. Não importa se você tem habilidade, se você é inteligente, importa se você tem um título. Aí estão aí, desde sempre, todos nós correndo atrás de um título. Não conseguimos nem falar português direito, mas temos um título. E isso nos dá uma identidade. Associe os seus estudos à piedade. Veja, há uma loucura na igreja da parte daqueles que acham que piedade significa ignorância. Não estuda, não almeja coisas melhores, não ambicionam para o reino posições onde eles podem ser influentes, então acham que a vida cristã resume-se a estar debaixo de uma árvore contemplando a criação e cantando louvor a Deus. E ignorante de tudo. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Não faz parte da Bíblia, não faz parte da nossa tradição, porque a igreja cristã protestante sempre estimulou o estudo, o conhecimento, a boa ambição, o bom trabalho, o desenvolver da inteligência. Isso sempre associado à vida piedosa. Se você buscar na história, as pessoas que mais influenciaram com a sua inteligência, elas são pessoas piedosas. São pessoas que temiam a Deus. Essa associação de estudo, vida acadêmica e piedade destrói o primeiro mito que querem nos fazer acreditar, que inteligência e piedade não são compatíveis. Você crê nisso? Inteligência e piedade, que elas não são compatíveis, que elas não podem andar juntas? Você acredita nisso? Sim ou não? E por que quando a gente vai estudar, a gente se afasta das coisas de Deus? Por que quando a gente precisa passar num concurso, a coisa que a gente começa a adiar é oração, Bíblia e vir à igreja? Por que a nossa vida piedosa decai todas as vezes que nós estamos comprometidos com alguma coisa que exige que nós estudemos? Porque nós acreditamos que a piedade não está associada à inteligência. Nós achamos que a piedade atrapalha a aquisição de cultura. Se você está fazendo um concurso, está se preparando para isso, a sua vida de oração, imagine Deus aparecendo para você em sonho e falando assim: o que você quer? Você ia falar assim: passar no concurso. Salomão podia falar: eu quero que meu reino prospere. Salomão falou: eu quero meios para conduzir com inteligência o meu povo. O que eu quero, Senhor, é inteligência. Neste mundo, inteligência conta. E eu preciso de inteligência nesse mundo. Eu vou aos pés de Deus e peço a Ele: Senhor, me dê inteligência. As crianças podiam fazer isso. Vou contar uma história breve aqui. Há um cientista que eu conheço, renomado, e ele foi para os Estados Unidos fazer um mestrado ou doutorado, eu não sei. Havia uma pesquisa que estava emperrada por conta de alguns cálculos, fórmulas e tal, não entendo direito, há vários anos. E ele era um brasileiro nos Estados Unidos, e o desafio que se colocou diante dele foi justamente fazer parte dessa equipe para ver se essa pesquisa avançava, se as fórmulas, as reduções necessárias eram realizadas. Ele disse que no dia em que ele iria aparecer ia se apresentar a essa equipe, ele gastou um dia de oração e falando a Deus o quanto era importante que naquele momento ele tivesse inteligência, que o Senhor lhe desse discernimento, porque aquilo era importante não apenas para a vida dele, mas para o reino também.
uma vez que ele era um servo do Senhor, trabalhando em um campo extremamente ímpio, secular. E ele disse que naquela manhã, quando ele chegou para se apresentar à equipe, os problemas que impediam aquela pesquisa de avançar foram solucionados por ele. O Senhor é quem concede inteligência. É o Senhor quem dá conhecimento e o que fazer com ele. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Por isso nós estudamos, como Salomão fez, dedicamos-nos à pesquisa, ao estudo, mas não abandonamos a piedade. Pelo contrário, se queremos glorificar a Deus com aquilo que nós estamos aprendendo e com a inteligência, nós precisamos pedir a Deus que nos dê inteligência. Não podemos apartar inteligência de piedade. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios no capítulo 2. Versos de 1 a 6. Salomão diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, falando a respeito da sabedoria, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, olha, se clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Sabedoria vem de quem? Conhecimento vem de quem? E inteligência vem de quem? Você acredita nisso? Eu acredito que você precisa então, assim como eu, reformular a nossa forma de nos dedicarmos aos estudos. Nós precisamos rever isso biblicamente. Inteligência não vem em se dedicar ao estudo e abandonar a piedade. A Bíblia nos ensina o contrário. O desejo por inteligência não deveria nos afastar do Senhor, mas nos aproximar dele. Irmãos, é simples. Eu não sei quem é o melhor físico do mundo, mas se você que gosta de física e quer aprender física, está nesta área, se você pudesse ter uma aula com o melhor físico do mundo, você escolheria outra pessoa? Hein? Não. Se você quer aprender corte e costura, você tem a oportunidade de aprender isso com o melhor costureiro do mundo. Você abriria mão disso? Não. Meus irmãos, quem criou o universo? Deus. Quem criou a sua mente? Quem foi? Quem criou a forma como a sua mente aprende? Deus. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não há neste universo, nem fora dele, qualquer ser que seja capaz de lhe instruir melhor do que Deus. Nós só descobrimos o que Deus fez, porque está tudo aí, para que com inteligência nós possamos descobrir. Nós descobrimos como as coisas funcionam. Nós não criamos isso, nós só descobrimos. E descobrimos a partir da inteligência que Deus nos dá para fazer essas descobertas. Então, à medida que nós queremos conhecer mais, isso não deve nos afastar de Deus, mas deve nos aproximar da fonte de todo o conhecimento, o Criador de todas as coisas, o que realmente sabe como elas funcionam e pode nos revelar isso, que é Deus. Segunda aplicação.
busque um tipo especial de inteligência, que é a inteligência piedosa. Inteligência piedosa. Volte para Daniel. Agora vamos ao capítulo 2. Daniel no capítulo 2. Houve um problema, nós vamos chegar nisso brevemente. Nabucodonosor teve um sonho, ficou perturbado com esse sonho, convocou os magos para saber qual era o sonho e a interpretação dele. Uma coisa muito difícil. Como ninguém conseguiu fazer, Nabucodonosor disse que ia matar todo mundo. Olha, mata todos os magos, porque eles não servem para nada. Quando Daniel soube disso, ele não queria morrer e também queria servir ao rei. O que ele fez? Versículo 17, capítulo 2. Daniel voltou para casa, contou o problema aos amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que o que está escrito aí? Rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel foi pedir inteligência, discernimento a Deus. Deus concedeu. O que a inteligência piedosa faz? Daniel podia sair, olha, rei, eu sou o cara, eu consegui resolver o seu problema. Não. Daniel foi a Deus, orou, e quando obteve o resultado, ele diz o seguinte: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. A inteligência piedosa é aquela que nos faz assinar com o somente a Deus toda a glória. Qualquer artigo, qualquer documento, qualquer pesquisa, qualquer descoberta, qualquer dedução de fórmula, qualquer novo entendimento, do que quer que seja, qualquer trabalho que entregamos, qualquer prova que tiramos 10, a inteligência piedosa é aquela que nos faz assinar com somente a Deus toda a glória. Porque é a Ele que pertence a inteligência, a sabedoria e o entendimento. É o que nos faz passar num concurso e dedicar toda a glória a Deus. Passar num vestibular e não se gabar, mas dar toda a glória a Deus. Bota uma faixa em nome de Deus na porta. É isso que é a inteligência piedosa. Ela desvia de mim para atribuir a glória a quem de fato pertence, o louvor, porque é o dono da inteligência, e nos faz meros instrumentos para discernirmos o mundo em que estamos. É por isso que a inteligência nos aproxima de Deus. Melhor, o desejo por conhecimento, por inteligência, nos aproxima de Deus. Inteligência piedosa é aquela que nos humilha, nos faz dependentes de Deus e redunda em louvor a Ele. Daniel se humilhou: Senhor, tenha misericórdia. Ele foi lá aos pés do Senhor. Daniel dependeu do Senhor e Daniel louvou ao Senhor. A terceira coisa é: fuja da inteligência impiedosa. Também pode-se adquirir conhecimento fora de Deus, fora do mundo. Ainda que seja Deus que dê inteligência e conhecimento a todos, quando essa inteligência não volta para o Senhor em louvor e glória, é o tipo de conhecimento que nos afastará do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 1.
Romanos 1, versículo 22. Nós sabemos que aqui é aquela troca do homem, trocando Deus pelos ídolos. Um desses ídolos é o conhecimento, desde o Éden. E no versículo 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui o que Paulo está dizendo é que Deus deu um mundo que, quando pesquisado, quando contemplado, quando visto, o que se revela é a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando alguém, ao conhecer este mundo, pesquisar este mundo, ao invés de se aproximar de Deus, dar glória a Deus, ele se afasta de Deus, essa sabedoria, pretensa sabedoria, na verdade é uma grande loucura. Irmãos, nós muitas vezes estamos buscando a loucura e não a inteligência. É por isso que os crentes temem tanto a faculdade, temem tanto os livros, temem tanto conhecer, porque acham que conhecimento afasta de Deus. Só afasta de Deus se ele não for um conhecimento, uma inteligência associada com piedade. Até porque o propósito de se estudar, o propósito de conhecer, não é se tornar inteligente, mas é glorificar a Deus. O tipo de inteligência que cobram de nós nesse mundo é essa inteligência impiedosa que é contra Deus, que nos afasta de Deus. É por isso que Paulo fala assim: para este mundo eu prefiro ser louco, porque a loucura de Deus, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. É por isso que Paulo, sendo um dos homens mais inteligentes do mundo, ele volta-se para os irmãos em Corinto e fala: eu prefiro não falar nada de filosofia, de conhecimento que eu tenho. Eu venho aqui sem rebuscar as minhas palavras, sem usar qualquer tipo de artifício filosófico. Eu venho aqui e prego a Cristo e este crucificado. E aqui vamos para a minha última aplicação. Submeta a sua inteligência ao conhecimento de Cristo. Se você recebe o dom de ser uma pessoa inteligente, isso foi dado por Deus. Não permita que essa inteligência obscureça o principal, a quem é devida a glória, e o único que pode salvar, Cristo. Então, leve a sua inteligência aos pés da cruz. A Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Discernimos como Cristo, pensamos como Cristo. E se não é assim, ainda deve se tornar, deve ser assim. Porque de outra forma, em Cristo, onde estão guardados todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, se não for desta forma, todo o conhecimento que nós vamos ter será mundano e nos afastará de Deus. Eu não quero isso, você não quer isso. Há uma inteligência que o mundo não nos oferece. Há um Deus que nos capacita e nos faz mais sábios do que o mais sábio, mais inteligente do que o mais inteligente. Eu vou terminar assim esse sermão, porque foi assim que Daniel propôs ao assistente de Aspenaz. Vamos testar. E o que eu quero falar é: prove e veja. Reveja a sua forma de estudar. Reveja os seus valores acadêmicos. Reveja aquilo que você pensa sobre inteligência. Analise o que você ouviu nesta noite e busque verdadeira inteligência. Uma inteligência maravilhosa associada à piedade. Busque a mente de Cristo. Pesquise, estude, associada à oração, à palavra e a Cristo. Que Deus nos abençoe.
Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, que o Senhor aplique ao nosso coração as palavras da Tua Bíblia, ó Deus. Que nós compreendamos isso que acabamos de ouvir e que possamos rever, ó Pai, a forma como lidamos com os nossos estudos, com a aquisição do conhecimento, com a pesquisa. Nenhuma destas coisas estão erradas, elas são desejáveis, desde que estejam associadas com a piedade. Pois do Senhor, ó Deus, vem a inteligência, o conhecimento e a sabedoria. Qualquer coisa fora daquilo que o Senhor nos mostra é mero engano, e mesmo que sendo visto da forma clara, é interpretado de forma errada, ó Deus. Nos ajude, então, a confiarmos naquilo que a Tua palavra nos ensina, aos exemplos que nós vimos na palavra do Senhor, e que o Senhor, de fato, é o único que pode nos dar conhecimento, inteligência e sabedoria. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos dar.